Pega a visão, reflexão para mim e para sua vida hoje é do devocional do J.I. Packer, Conhecendo a Deus ao longo do ano. Eu quero trazer essa reflexão para mim e para sua vida nesse dia de hoje, que diz assim: até cumprir-se a profecia a respeito dele e tê-lo provado a palavra do Senhor. Salmos 105, verso 19. Está esse texto, está essa palavra, e vai dizer assim, continuando o comentário de J.I. Packer, diz assim: os irmãos de José o venderam para ser escravo no Egito, onde, caluniado pela maliciosa esposa de Potifar, ele foi preso injustamente, embora tempos depois tenha sido elevado a um cargo elevado. Tudo isso com que propósito? No que diz respeito a José, a resposta é encontrada no Salmo 105, verso 19. A palavra do Senhor o provou. José estava sendo testado, refinado e amadurecido. Durante o tempo em que foi escravo e depois na prisão, ele estava sendo ensinado a andar com Deus, a permanecer alegre e generoso em circunstâncias frustrantes e a esperar pacientemente no Senhor. No que diz respeito à vida do povo de Deus, o próprio José responde à pergunta ao revelar a própria identidade aos seus irmãos confusos. Mas Deus me enviou até mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com um grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Amém? Somente até aqui. Mas é muito interessante esse comentário de J.I. Packer a respeito de José, que por muitas vezes a gente fazendo uma comparação na nossa vida, a gente até pensa e chega a pensar que tudo o que estamos vivendo de ruim não é Deus. E a gente até pergunta, onde está Deus? Por que Deus não se manifesta? Por que Deus não intervém? Mas eu aprendo uma coisa com essa palavra que assim como José sabia, não foi vocês que me enviaram, mas foi o próprio Deus. Muitas circunstâncias da nossa vida acontecem, como aconteceu na vida de José. Deus tinha um propósito na vida dele e cumpriu o seu propósito, cumpriu. Mas muitas das vezes nós passamos por circunstâncias, não que Deus vá anular o seu propósito, o propósito dele na sua vida. Mas José, se ele não tivesse falado, talvez ele não teria passado por tudo que ele passou. Mas aprove a Deus permitir que ele fosse e falasse dos sonhos e o que o culminou e levou a ele ser provado, ser testado, tentado, para que ele chegasse da maneira, da forma que Deus queria que ele estivesse. E Deus sabia de antemão o que é que havia no coração de José, e em momento nenhum ele negou o nome do Senhor, tanto é que ele reconhecia: se Deus não quiser revelar a mim de nada, eu posso de mim mesmo, dos sonhos. Ele sabia que tudo vinha de Deus para a vida dele, e ele entendia, como no final ele entendeu: eu passei por tudo que eu passei, minhas palavras agora, eu passei por tudo que eu passei. José dizendo, mas com as minhas palavras eu traduzindo, ele dizendo para os irmãos dele: não, vocês fizeram, simplesmente foram um instrumento de Deus para que eu chegasse até aqui. Então que nessa manhã eu e você vamos entender que muitas das vezes as circunstâncias desastrosas, ruins que passamos na nossa vida, talvez nem seja o mal, mas seja a permissão de Deus para que você chegue no propósito que Ele tem na sua vida, amadurecido, preparado para viver aquilo que Deus tem para a sua vida, para viver os propósitos dele. Então pega a visão, pega essa reflexão para a sua vida nesse dia de hoje. Independente do que aconteça na sua vida, tenha sempre em mente, assim como José tinha: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. José diz lá no final, depois que seu filho nasce,
ele vai dizer, e Deus me fez, quer dizer, ele olha para trás por tudo que ele passou e pensa, tudo que eu vivi lá atrás, todo sofrimento, toda angústia, todo momento de necessidade, de adversidade, Deus me fez crescer nessa terra de aflição, para que hoje eu chegasse e pudesse viver esse novo tempo, esse novo propósito que Deus tem para a minha vida. Então pega a visão, pega a palavra do teu coração e não menospreze a terra da aflição na sua vida, o vale de sombra de morte, porque Ele está com você em todos esses momentos. Você tão somente tem que enxergar e começar a olhar que Ele continua lá no mesmo lugar que Ele sempre teve, no seu trono, regendo, dominando e tendo todo o poderio sobre todas as coisas. Pega a visão, pega a palavra do teu coração nesse dia e que Deus te abençoe.